Fala, turma, meus amigos de curso aí de segurança da informação e outros que usam lógica matemática. Eu vou fazer alguns vídeos aqui bem básicos porque a gente acredita que o nosso material não está tão bem explicado assim e também tem gente que nunca viu essa matéria. Então eu vou começar aqui. O princípio da lógica matemática ela se baseia nas proposições. Então, por exemplo, o que seria a proposição? Ela pode ser uma afirmação ou uma negação a qual pode ser atribuído um valor lógico verdadeiro ou falso. Só isso. Se você me fala uma frase e eu conseguir falar se ela é verdadeira ou se ela é falsa, ou seja, ela é uma proposição, mas não ambas ao mesmo tempo. Ou seja, uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é uma ou ela é outra. É o princípio de ter sido excluído. As sentenças podem ser fechadas, então é possível identificar o valor lógico delas. Então você pode atribuir um valor de verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, 2 mais 7 igual a 9. Eu posso falar se isso aqui é verdadeiro ou se é falso. Manaus é a capital do Brasil. Pode ser que seja verdadeiro, pode ser que seja falso. Sentenças abertas quando não é possível afirmar o valor lógico da proposição. Por exemplo, 2x mais y igual a 12. Eu não consigo falar se isso aqui é verdadeiro ou se ele é falso. Eu deveria ter o valor das variáveis para poder jogar aqui e calcular. Só que toda vez que você tem que calcular uma variável dentro da lógica, não é então o quê? Uma proposição. É uma sentença aberta. A gente pode falar um pouco mais de proposição, por exemplo, umas dicas. Há uma proposição simples, por exemplo, Paulo é mecânico. Eu vou representar as proposições simples com letras minúsculas. Então, por exemplo, se eu falar que Paulo é mecânico, eu vou dizer o quê? Que isso é uma proposição. Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. E aí, para eu não ficar escrevendo tudo isso aqui na hora de fazer a tabela da verdade, fazer as análises, eu vou colocar isso aqui como uma letra minúscula. A gente coloca as letras geralmente P, Q, R, S, T. Mas isso não nada implica de você colocar outras. É porque todo mundo usa essas. Se eu colocar assim, Silvio é advogado. Compadre, mudou aí, hein? Então dá uma olhada. Você tem que Paulo é mecânico e Silvio é advogado. Pode ser que isso também seja uma verdade. Aí eu coloquei P aqui, vou colocar aqui minúsculo aqui. Então o que acabou de acontecer? Quando eu falava que Paulo era mecânico, isso é uma proposição simples. Mas a partir do momento que eu falei que Silvio é advogado, eu tive que ligar essas duas proposições através de um conectivo. Uma conectiva ele é o que faz a conexão, a ligação. Então tudo isso aqui acabou de virar uma proposição composta. Tudo isso aqui virou uma proposição composta e eu coloco uma letra maiúscula para representar as proposições compostas. As proposições simples também são chamadas de atômicas, ou seja, elas relembram o átomo. O átomo, na verdade, ele era a menor partícula indivisível. Então, a proposição atômica quer dizer que é uma proposição simples. E a proposição composta é uma proposição chamada de molecular, porque a ideia que nós temos é que uma molécula é formada por vários átomos. Então, essa é uma proposição atômica, essa é uma proposição atômica e tudo isso é uma proposição molecular. Ou seja, eu consigo dividir a proposição composta sem perder o nexo dela. Por exemplo, se eu falar que Silvio é advogado, todo mundo vai entender. Se eu falar que Paulo é mecânico, todo mundo vai entender. Agora, se eu tentar dividir o Silvio é o quê? Não sei o que o Silvio é. Entendeu? Então o Silvio, ele pode ser qualquer coisa, mas eu não sei o que ele é. Então fica sem sentido a frase. O Paulo é. Também não sei o que o Paulo é. Então não dá para atribuir um valor verdadeiro ou falso se a proposição não tem uma conexão, não tem um sentido lógico. Então agora, se eu pegar uma proposição composta e dividir ela, aí eu consigo ter sentidos. Então uma proposição composta, ela é formada por duas ou mais proposições simples. Então ela é chamada de molecular porque eu posso separar essas proposições simples. E a simples, por sua vez, é chamada de proposição atômica, porque dá a ideia que ela não pode ser dividida. Então, nessa primeira parte aqui, a gente viu o que é proposição, o que é uma sentença aberta, o que é uma sentença fechada, que eu posso colocar letras minúsculas para as proposições simples e letras maiúsculas para as proposições compostas.